Olá, meu nome é Eduardo Brígida e esse vídeo será o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer aqui no canal sobre programação da V3. Não existe um limite de vídeos, mas vou buscar seguir o seguinte raciocínio: explicar os blocos verdes, depois os blocos laranjas, depois os blocos amarelos, vermelhos, azuis claros e em seguida falar dos blocos azuis escuros, conhecidos como MyBlocks. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os blocos verdes de movimento da V3 e algumas movimentações que você pode fazer com o seu robô utilizando eles. O primeiro detalhe é eu explicar quais movimentações são essas. A primeira delas é você andar para frente ou para trás com o seu robô. A segunda é você girar o seu robô com o eixo em relação a um dos motores. A terceira é você girar o seu robô em relação ao centro dele. E a última é você fazer curvas mais abertas ou mais fechadas. Então vamos agora mostrar cada uma delas na prática. Vamos então mostrar o primeiro movimento, o primeiro tipo de movimento, que é andar para frente ou para trás. E nesse primeiro tipo de movimento, o que eu posso fazer com ele? O que eu posso alterar? A primeira coisa que pode alterar é a força do seu robô, do seu motor, no caso. Se ele vai andar mais rápido ou menos rápido. Então, no caso aqui, eu coloquei uma força razoavelmente baixa. Além disso, você pode aumentar a distância que ele percorre ou também diminuir. O segundo método é você girar o seu robô com apenas um motor. E basicamente ele gira em relação a um eixo. No caso, é em relação ao eixo do motor que está parado. Então, se você perceber agora, o robô vai girar em relação a esse eixo. E essa parte aqui do meu robô basicamente não vai nem se mexer. Então, esse é o giro com apenas um motor, que ele girou essa roda e parou essa. Então, o eixo de giro dele é no motor parado. Vou mostrar novamente. O segundo tipo é você girar com os dois motores, um para frente e outro para trás. E aí, nesse caso, o eixo de giro vai ser o centro do seu robô. Então, se você perceber, ele vai girar em relação a esse ponto mais ou menos. Vou mostrar novamente. E um detalhe muito importante é que a distância que você percorre de giro desses dois motores é metade da distância que você percorre em um, já que agora você está usando dois motores para andar e não apenas um. O último é você fazer curvas. Então esse aqui é o de você fazer curvas. Então ele não é tão fechado como, por exemplo, um giro, mas também não é tão aberto como, por exemplo, andando reto. Então essa é uma boa opção para caso você queira fazer movimentos suaves e desviar de algum objeto sem necessariamente ter que fazer giros e andadas para frente. Você pode apenas em um bloco fazer uma curva e passar por esse obstáculo. Agora a gente vai para o passo a passo da programação e eu vou explicar detalhadamente cada bloco e o que você pode fazer com eles. O primeiro detalhe importante para a gente entender são o que cada bloco faz. Então vamos primeiro falar desse primeiro bloco, que é o do motor médio. E o motor médio é aquele motor meio retangular, cinza, que vem nos kits do LEGO Mindstorm ZV3. E aí tem algumas opções para você utilizar ele. O modo off, que ele fica travado, ele fica desligado em si. E aqui eu consigo definir a porta que meu motor está. Então se ele está na porta A, na porta B, na porta C, na porta D, eu só posso definir uma porta, já que eu só estou mexendo com apenas um motor. Se eu quisesse mexer com um segundo motor, eu teria que vir aqui e pegar outro bloco e definir outra porta diferente. Então, além do off, tem a opção de você deixar ele ligado. Então, eu deixo ele ligado indeterminadamente, assim, simplesmente deixando ligado, ele vai ficar girando. E aqui eu consigo definir a força, a velocidade que eu quero que ele gire. Se eu quero que ele gire com 50, com 100, com 30. E além disso, posso definir se eu quero que ele gire para frente ou para trás. E aí eu apenas boto a força negativa. Se eu colocar a força negativa, ele vai girar no outro sentido do motor. Então, se eu colocasse positivo, ele iria girar num sentido. Se eu colocasse negativo, ele iria girar no outro sentido. Depois do on tem o método de segundos. O método de segundos, além de eu poder definir a força, eu consigo definir quantos segundos eu quero que aquele motor fique ligado. Então, se eu quero 1, 2, 3, 4, 5 segundos ou quantos segundos eu quiser. Um detalhe muito importante é que o deslocamento dele em segundos depende tanto da força quanto do tempo. Porque, por exemplo, o deslocamento em 1 segundo com 100 de força é diferente do deslocamento dele com 1 segundo e 50 de força. Então, um detalhe muito importante para você ficar atento. Eu, pessoalmente, não utilizo muitos segundos, mas
é importante você saber que existe essa possibilidade. A próxima opção é você girar por graus. E aí, além de você poder definir a força, você pode definir os graus. E é importante explicar o que é o graus. O primeiro detalhe é que esse graus é específico para o motor. Então, aqui está o meu motor e aqui está o ponto de giro dele. Se eu colocasse 90 graus, no meu programa aqui, 90 graus, ele giraria daqui até aqui com o meu motor. Se eu colocasse 180 graus, meu motor ia fazer esse giro daqui. Se eu colocasse 360 graus, ele ia girar daqui até aqui. Ele ia dar uma volta completa. E um detalhe muito importante é que os graus dos motores não necessariamente são equivalentes aos giros das suas garras ou do seu robô em si. 90 graus do seu robô não necessariamente é 90 graus dos motores. Então você tem que ficar bem esperto em relação a isso, com bastante atenção, porque 90 graus do motor não necessariamente é 90 graus da sua garra ou do seu robô em si. Em seguida, vem a opção de rotação. E uma rotação equivale a 360 graus. E, por exemplo, 0,5 de rotações equivale a 180 graus. Eu, pessoalmente, gosto muito dos graus, porque eu consigo ser mais preciso no meu movimento, na minha decisão de quanto eu quero que ele ande. Então, por exemplo, 359, quanto é que isso é em rotações? Isso deve ser 0,999999. Então, são muitos 9. E pode ser que o seu EV3 não tenha essa precisão toda para você colocar tantas casas decimais. Então, rotações eu pessoalmente não utilizo muito rotações, exatamente por conta de não ser tão preciso. Valores muito específicos, não muito redondinhos, podem ser difíceis de você determinar nas rotações. Aqui eu consigo definir muito mais fácil, 359, 355, 10 graus, então eu consigo definir muito melhor. E depois de graus, vem as rotações, e basicamente são esses todos os métodos que você tem para girar com motor médio. Então é o off, o on, segundos, graus e rotações. Em seguida vem o nosso bloco grande, do motor grande. E aí tem as mesmas opções do motor médio, você pode desligar ele, você pode ligar, você pode andar por segundos, você pode andar por graus, e você pode andar por rotações. E apenas você pode mover um motor de cada vez. Então aqui eu posso colocar o A, ou eu posso colocar o B, o C, o D e assim por diante. E aí em seguida vem o nosso motor Move Steering, que ele agora tem um detalhe muito importante. A gente move 2 motores de uma vez. Então em vez de a gente mover um motor como esse bloco movia e esse bloco, a gente move agora 2 motores de uma vez só. E ele tem o mesmo tipo de método, você pode colocar ele off, você pode colocar ele on, você pode colocar ele segundos, graus e rotações. Só que agora ele tem um detalhe muito importante. Ele vem agora com esse parâmetro aqui novo. E esse parâmetro aqui novo, steering, é basicamente se você quer que o seu robô faça uma curva. Então aqui eu consigo definir se eu quero uma curva mais aberta ou mais fechada. Depende da intensidade do valor que você coloca aqui. Então eu posso fazer uma curva mais fechada, tanto para a direita quanto para a esquerda. Apenas depende do valor que eu coloco aqui. E o valor está entre uma faixa de menos 100 e 100. Então aqui é essa opção se você quiser girar, se você quiser fazer uma curva mais aberta ou menos aberta, mais fechada no caso. Aqui um detalhe muito importante é que a força dele, eu defino a força dos 2 motores, tanto no motor B quanto no motor C. Então aqui, se eu quiser, por exemplo, 30 de força, ele vai definir 30 de força tanto para o motor B quanto para o motor C. Mas, Brisa, e se eu quiser definir uma força específica para o motor B e para o motor C? Como é que eu faço isso? Essa opção é o próximo bloco da nossa lista, que é o Move Tank. O Move Tank ele também tem as mesmas opções de você desligar, ligar, girar por segundos, graus e rotações, mas o detalhe importante é que eu consigo definir especificamente a força de cada um dos motores. Então, se eu quiser meu motor B girar com 40 e o motor C com 50, então eu teria essa opção. Motor Move Tank, esse bloco Move Tank, eu consigo ser mais específico no meu valor dos meus motores. E se eu não quiser que eles sejam iguais, aqui eu consigo definir se eu quero que eles não sejam. Eu também posso definir que eles sejam iguais.
E basicamente são essas opções que a gente tem para utilizar os nossos motores. E agora vamos mostrar como é que se pode andar para frente ou para trás utilizando esses blocos. Para você andar para frente ou para trás, você tem diversas opções, mas eu vou mostrar duas que são muito comuns. A primeira é você utilizar o Move Steering, e aí eu consigo definir especificamente, eu quero que meu robô ande para frente com 50 de força e por uma rotação. Então eu coloco aqui bem tranquilamente. Se eu quero que ele ande para trás, eu coloco a minha força negativa. Então, por exemplo, menos 50. E aqui eu apenas modifico o deslocamento dele, a distância que ele vai percorrer. Se ele vai percorrer uma distância maior ou menor. Então posso colocar em graus. Então, não quero que ele ande 360 graus, eu quero que ele ande um pouquinho menos. Então vou colocar aqui 180, por exemplo. Então teria essa opção. Eu quero agora que ele gire mais rápido. Então eu vou mudar aqui e colocar menos 100. Então essa é a opção. E você pode colocar blocos em sequência. Eu quero que ande com menos 100 em 180 graus. Agora eu quero que ele ande para frente com 100 de força 90 graus. Agora eu quero que ele ande com 100 de força 90 graus. Então eu coloco aqui 90 graus e eu posso ir colocando blocos em blocos e blocos da minha movimentação. Então essa opção que você tem para dar para frente ou para trás. Você pode colocar aqui a força positiva ou negativa, ou também tem a opção de você colocar os graus. Você pode colocar os graus tanto menos 180 quanto 180. Ele até muda aqui, positivo ele gira para cá, ele fica com o símbolo para cá. Quando eu coloco menos 180, ele fica com o movimento para cá. Um detalhe muito importante é você não colocar menos 50 de força e menos 180 graus, porque aí ele vai andar para frente. Menos com menos acaba se neutralizando e ficando tudo positivo. Então, se você quer que ele gire para trás, você seja decisivo e escolha. Eu quero deixar minha força positiva o tempo todo e só modificar o sinal dos meus graus. Ou, eu quero deixar os meus graus sempre em positivo e só quero mudar o sinal da minha força. Então, colocar aqui menos 50 ou menos 100. Eu, pessoalmente, prefiro só modificar a minha força. Eu acho mais fácil, mais intuitivo de visualizar. Mas tem gente que prefere modificar os graus. Então, essa é a opção que você tem para andar para frente ou para trás. A próxima opção é você girar com o motor. E para você girar com o motor, o que você tem que fazer primeiro é travar um dos motores. E essa opção que você tem para girar em relação a um motor. Girar com o eixo de giro específico travado em um dos motores. Travado, na verdade, no nosso motor travado. Nosso motor que está desligado. Então aqui eu desliguei o motor B e girei 345 graus com o meu motor C com 50 de força. Então aqui, nessa opção, eu estou girando em relação ao motor B. Eu estou girando com o eixo de giro no meu motor B. Então essa opção que você tem para girar com o motor. E eu acho muito bom essa opção de você girar com o motor. Em alguns casos é muito útil e facilita muito a movimentação. Então tem essa possibilidade. A segunda opção é você girar com os dois motores. Você colocar os dois motores fazendo parte do seu deslocamento. Então aqui eu utilizei o Move Tank e coloquei o motor B com menos 50 e o motor C com 50. E coloquei 170 graus. Se você perceber, é basicamente a metade do motor 1. Você girar com apenas o motor. Exatamente porque aqui eu estou tendo o trabalho, o benefício de dois motores no meu deslocamento. Então eu não preciso girar 340 graus. Eu não preciso que apenas um motor faça o esforço todo. Agora eu tenho dois motores fazendo todo esse esforço. Então eu posso dividir esse esforço entre eles. E acaba que, para eu girar, por exemplo, 90 graus, no caso do meu robô, eu coloco aqui 170. Enquanto, se eu quisesse girar 90 graus do meu robô, o meu robô girar 90 graus com apenas um motor, eu teria que colocar o dobro dessa intensidade aqui e colocar 3, 4, 5. Então esse é um benefício dos dois motores, que você apenas tem que colocar metade do giro, já que agora você está utilizando os dois motores de uma vez. E nesse bloco, o que acontece é que eu estou girando no eixo central dele. Então aqui está o meu robô, ele vai girar em relação a esse eixo. Ele vai girar assim. Girar com apenas um motor, ele gira em relação a uma roda. Então aqui está a roda B e aqui está a roda C. Ele vai girar assim. E a última opção de movimento é você utilizar as curvas. Então aqui tem a opção de você fazer uma curva. Eu utilizo o bloco Move Steering e aqui eu consigo colocar, por exemplo, aqui eu posso tanto colocar
para ele andar reto, mas no caso, para fazer curvas eu coloco aqui uma certa intensidade de valor. Eu quero que gire para a esquerda com uma leve intensidade, uma leve curva. Eu coloco aqui menos 30. Eu quero que ele faça uma curva mais fechada para a esquerda. Eu coloco aqui menos 90. E, eu quero agora uma curva mais aberta para a direita. Eu coloco aqui 30. Uma curva mais fechada, 90. Então, é bem simples, bem tranquilo. Você pode fazer curvas também com o nosso motor Move Tank. Mas aí o que você tem que fazer é definir uma força maior do que a outra. Então, por exemplo, se eu quero que ele gire mais para a esquerda, o que eu faço é, eu boto uma força menor nesse meu motor B, que é o meu motor da esquerda, e coloco uma força maior no meu motor da direita. Então aqui 70. Então assim ele vai fazer uma curva para a esquerda. Se eu quiser que ele faça uma curva mais aberta, eu diminuo essa diferença entre os valores. Coloco, por exemplo, 40 ou 50. Assim ele vai fazer uma curva mais aberta do que ele estava fazendo antes. Então é isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima aula.